Deus abençoe você. Vamos continuar aquela meditação lá no livro de Atos, capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo. No vídeo passado, se você ainda não viu, a gente falou um pouco sobre como se converter. E é exatamente isso que a gente vai continuar nesse vídeo agora, continuando esse resto do capítulo 2, que já é o finalzinho, que é a conversão de 3.000 pessoas. A gente falou até o versículo 33 e o 38, falando sobre como se arrepender, a questão do arrependimento, né? O início de uma verdadeira conversão, né? Então, Pedro, ele fez um discurso e tudo mais para aquelas pessoas que estavam ali, e eles creram naquele discurso, é tanto que eles perguntaram: o que faremos então agora, né? Porque eles reconheceram o erro que cometeram. Muitos ali apoiaram a morte do Senhor Jesus. E naquele momento, logo depois do discurso de Pedro, eles reconheceram o erro, a falha, o pecado deles, né? E o pecado de uma vida, né? Então, eles perguntaram a Pedro: o que faremos então, né? Já que a gente compreendeu, a gente entendeu que a gente errou, que a gente pecou, o que a gente pode fazer? E Pedro, ele fala 3 coisas importantíssimas para a conversão, né? O arrependimento, o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de pecados e então receber o Espírito Santo. Então, a gente vai continuar do versículo 39, que é ele continuando a falar sobre o Espírito Santo e também sobre as características do batismo com o Espírito Santo. O que é que acontece quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Então, o versículo 39, ele diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, a promessa que ele está falando aqui é o recebimento do Espírito Santo. Só um minuto. A promessa que Pedro falou aqui, que está contida nas Escrituras, é para mim e para você. É a gente receber o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E isso é um presente. É uma honra, é um privilégio você poder receber o Espírito do próprio Deus dentro de você. Então aqui ele declara, olha, é uma promessa, diz respeito a todo mundo, todos quantos Deus o chamar. Então tem aquela passagem que diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Deus chama a todos. Se bem que o versículo diz, muitos são chamados. Ele não diz todos são chamados. É interessante, né? Quer dizer, tem a humanidade. Jesus veio para todos. Jesus veio para o mundo. Mas o mundo não o recebeu. Não o receberam, não reconheceram, né? Porque está escrito, amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, mas a maioria não quis. E a gente tem visto isso, né? Mas essa promessa do Espírito Santo é para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, se você está aqui, um exemplo, né? Para uma pessoa que, ela tem buscado, ela tem perseverado, assim, buscar as coisas de Deus e tudo mais, né? Ela pode estar um tanto distante ainda de Deus, mas sempre tem algo que atrai ela para as coisas de Deus. Ela precisa o quê? Se firmar, ela precisa se consertar com Deus, mas ela sabe dentro dela que tem alguma coisa, assim, ela precisa saber o que é. Eu tinha isso antes, eu tinha, assim, tinha algo dentro de mim que eu pensava, meu Deus, é como uma busca por encontrar o sentido da vida.
E eu encontrei em Jesus, porque Ele é o sentido da vida. Sem Ele não há sentido algum. Não há sentido para a gente viver. Sem Jesus não há a própria vida. Então muitos andam por aí sem Jesus, achando que estão vivos, mas não estão mortos. Estão mortos para Deus, porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Um dia eu estive morta nos meus delitos e pecados, porque eu ainda não havia conhecido o Senhor Jesus. Eu sabia, não, Jesus é o Filho de Deus e tudo mais. Tem aquela pessoa que, se você parar qualquer pessoa na rua e perguntar se ela conhece Jesus, se ela crê em Jesus, ela vai dizer que sim. Mesmo sem ela frequentar uma igreja, mesmo sem ela ler a Bíblia, etc. Ela vai dizer que crê. Só que essa crença é emotiva. Por quê? Porque se ela olhar para a vida dela e ela tentar achar Jesus ali, ela não vai achar. Aí depende dela, né? Não sei da vida de ninguém. Mas a maioria tem sido assim. Diz que crê, diz que acredita. Não, acredita. Porque já ouviu falar de Jesus, mas a vida tem mostrado isso. Ela tem vivido com Jesus. Ela tem buscado a presença de Jesus. Ela tem buscado se encher dele todos os dias, todos os dias. Ela tem ido à casa do seu Senhor, cultuá-lo, dar a vida dela ali, dar um tempo dela ali, e não só um tempo, mas a gente dá a vida, a nossa alma, quem realmente somos. Então, voltando aqui, essa promessa é para todos. Você imagina ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você imagina ter o próprio Deus dentro de você. Não é qualquer coisa. Então, a gente, meditando aqui nos próximos versículos, a gente vai ver como é o batismo com o Espírito Santo. Como é quando o Espírito Santo desce sobre a nossa vida. Então, ele continua. E com muitas outras palavras, isto testificava. Ele testificava, olha, essa promessa, Deus fez essa promessa para todos nós. Todos quanto Deus os chamar. E ele exortava e testificava isso e dizia: salvai-vos desta geração perversa. Uma geração que não conhece Deus. Uma geração que está longe de Deus. Uma geração que a maioria não quer saber da luz. Não quer saber de Deus. Foge de Deus. Foge da luz. Então, salvai-vos. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, se salve disso. Ou seja, receber o Espírito Santo é ter a garantia de salvação com a gente. E a gente está separado. Então, a gente é separado do mundo. Salvai-vos desta geração perversa. Então, receber o Espírito Santo é se separar do mundo, é sair como é que se diz? Da ordem do mundo, das coisas do mundo, do que o mundo aprova. É você deixar de ser como todo mundo. Então, você é separado pelo próprio Deus para ser dele, para ter o Espírito Santo dele dentro de você. Então, salvai-vos dessa geração perversa. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, abra a mente para aquilo que Deus quer para você. Ele quer te salvar dessa geração perversa, desse mundo perverso. Ele quer te tirar da sujeira e te trazer para aquilo que é limpo, puro, santo. Isso é para todos nós. Então, e você
tem esse poder também. Você tem o poder, como ele está dizendo aqui, salvai-vos dessa geração perversa. Você tem o poder de se salvar dessa geração perversa. Eu não estou dizendo que você tem o poder de expurgar os seus pecados. Não, quem tem esse poder é Jesus. Mas você tem a decisão nas mãos. Você deve decidir. Eu devo decidir. Todos nós devemos decidir. Se a gente crê no Senhor Jesus e de fato se entrega a Ele para preparar a nossa morada eterna, para irmos morar com Ele, para estarmos com Ele enquanto estivermos aqui com o Espírito Santo, ou se apenas é da boca para fora e a gente continuar vivendo uma vida qualquer no mundo. Tá amarrado isso, né? Então, a gente tem o poder de ver a mudança na nossa vida, de ver Deus na nossa vida. É quando a gente decide. Essa é a fé que salva, a fé da decisão, a fé que faz você tomar uma decisão na sua vida. É você crer que essa promessa é para você e você querer ela, e você requerer de Deus e perguntar, fazer como esses homens aqui, que faremos, pois, irmãos? É você chegar para Deus e perguntar, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Para eu poder receber o teu Santo Espírito. E que não seja para os meus próprios interesses, mas sim pelos teus. O que é que o Senhor quer fazer comigo? Qual é o plano que o Senhor tem para mim? Você pode ter certeza que o plano que Deus tem para você não tem a ver só com você. Não vai ter a ver só com a sua vida. Não vai se tratar só de você. Vai envolver almas. Vai envolver outras pessoas que você nem conhece ainda. Vai envolver salvação de outras pessoas. Porque Deus entrando dentro de você, através de você, ele vai poder tocar outros. É muito interessante que nesse momento aqui do Pentecostes, né? Aconteceu o Pentecostes no iniciozinho desse capítulo, a descida do Espírito Santo e tudo mais. Aí Pedro fez o discurso, esse povo aqui creu. Então, a partir do momento que essas 3.000 pessoas que estavam ali creram e receberam o Espírito Santo, elas eram de outras nações. Nessa época do ano aqui, no dia de Pentecostes, nesse tempo aqui, vem muita gente de outras nações para Israel, para Jerusalém. Então, nesse momento, haviam muitas pessoas de várias nações. É tanto que a gente vai ver isso quando acontece o Pentecostes. Que tinha vários homens ali falando, cada um nas suas línguas e tal, e os discípulos começaram a falar nas línguas deles, e eles perguntaram, não são todos aqui galileus? Como é que a gente ouve eles falando na nossa língua? Né? Porque o Espírito Santo, ele nos dá também o dom das línguas, né? Não só das línguas estranhas, mas nesse momento aqui, eles falaram nas outras línguas. E os outros puderam entender e tudo mais. Então o Espírito Santo fez com que todos ali entendessem a mensagem, crescem, recebessem o Espírito Santo, para que quando eles pudessem voltar cada um para os seus lugares, levarem o Espírito Santo dentro deles, então eles seriam testemunha do Senhor Jesus aonde eles fossem. Então ali começou a se espalhar o Evangelho. Então, nesse momento, começou a se espalhar. Então, não fica só na gente. Não para só na gente. É algo que se espalha. Que deve se espalhar. Porque Deus quer alcançar outros. Senão, ele nos levaria para junto dele. Se não fosse assim. Porque, poxa, a gente recebeu o Espírito Santo, né? É a garantia da nossa salvação. Não seria maravilhoso se Deus nos levasse direto para a eternidade e pronto? Estaríamos a salvo. Mas não, ele nos permite ficar aqui ainda,
Porque ainda que existem almas que a gente pode o quê? Pelo Espírito Santo, pela misericórdia do Senhor, alcançar para Jesus. Através do nosso testemunho de vida. Através da nossa vida com Ele. Então, enquanto a gente está aqui, a gente vai o quê? Espalhando a palavra, levando Jesus de alguma forma, como o Espírito Santo guiar. Porque Ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem uma missão para cada um de nós. Ele nos dá dons específicos que vão ser úteis para onde a gente vai, aonde a gente está. Então, receber o Espírito Santo, além de ser vida para mim, vida para a pessoa que está recebendo, plenitude, satisfação, tudo, força, perseverança, fé, a gente perseverar até o fim, até a nossa salvação, Ele vai nos estar guiando, é também para no meio desse caminho, nessa vereda, quem estiver ali, vir para perto. Então a gente vai ver agora, né, nesses próximos versículos, que Espírito Santo é união, não é divisão. Espírito Santo é perseverança numa fé e não desistência. Olha só. Pedro, em outras palavras, testificava isso. Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Então, a gente já vê aqui um detalhe de bom grado. Então, essas pessoas que estavam aqui, elas receberam a palavra de Deus com o coração aberto. Elas receberam de bom grado. Quando a pessoa faz algo de bom grado, você sabe que aquela pessoa fez com prazer. A pessoa fez algo assim, ela deu dela para fazer aquilo. Ela fez de bom grado. Ela não fez assim, esperando algo em troca, para benefício só dela, né? Mas ela fez de bom grado. Aqui esses homens, eles foram batizados quando receberam, porque eles receberam a palavra de bom grado. Eles receberam com o coração aberto. Então, quantos há na igreja que ouvem ali a palavra de Deus, mas não recebem essa palavra de bom grado? Elas não têm recebido com alegria. De outra feita, elas têm recebido, elas não recebem a palavra como deveria receber, assim, pensando que aquela palavra, essa palavra é o pastor que está dizendo, né? Não, essa palavra é dura, como havia muitos que diziam isso no tempo de Jesus, né? Esse discurso é duro, quem o pode suportar? Então muitos deixavam de andar com Jesus por conta disso, né? Não aguentavam ali ouvir a verdade. Então quantos estão ali na igreja, mas não têm recebido a palavra de Deus, que muitas vezes é dura, né? É difícil, porque muitas vezes confronta nós mesmos, né? Mas a gente precisa. E quantos não têm recebido a palavra de bom grado? Porque a palavra, ela busca o quê? Nos orientar, nos moldar, né? A vontade de Deus. E muitos não a recebem. Porque não suportam, porque não querem ouvir, porque é a luz, mas muitos estão nas trevas e não querem vir para a luz, para que as suas obras más não sejam manifestas. Está tudo escrito isso. Lá em 1 João, primeira epístola de João, ou é a segunda? Mas essa questão, né, de que eles receberam de bom grado, eles receberam com o coração aberto, né?
Então, ali houve esse batismo com o Espírito Santo. Eles se converteram ali, quase 3.000 almas. E agora vem a lista de coisas que acontece quando o Espírito Santo desce sobre nós. Olha só. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Que foi? Que foi? Olha a coisa linda. Olha que coisa linda. É o filho de Papai do Céu. É a Bela de Papai do Céu. Então aqui eles perseveraram naquilo que os apóstolos estavam o quê? Dando para eles. E olha que os apóstolos eles estavam com Jesus, né? Os apóstolos de Jesus. Então eles perseveraram. A primeira coisa que diz, ou seja, eles permaneceram naquela doutrina. Olha que é a doutrina do início da igreja primitiva. Aqui se formou, aqui é a primeira igreja, gente. Isso aqui é a primeira igreja. Porque é a igreja espiritual. Ela não tinha placa, não. As placas foram criadas com o tempo, com o passar do tempo, e os homens criaram as placas de igreja. Claro, muitos inspirados pelo Espírito Santo, né? Criando, né, os ajuntamentos, né, de pessoas. Porque são várias nações, né? Então, a gente vê a criação de muitas igrejas, né? E a gente percebe, cada uma tem uma doutrina, algumas são parecidas com as outras, todas devem usar a palavra de Deus, mas a gente vê que algumas têm doutrinas diferentes. A doutrina de uma, a mulher só pode usar saia, cabelão. A outra pode usar qualquer roupa, mas você tem que guardar o sábado, você não pode doar sangue. Isso são doutrinas. Mas a gente, olha só, essa doutrina aqui é da igreja primitiva, essa aqui é o início de tudo, porque os apóstolos estavam ali, ó, ensinando. Esses apóstolos estavam com Jesus. Então a palavra tinha saído do forno, digamos assim, naquele momento. Hoje, né? Olha quanto tempo já passou, olha quantas igrejas tem, olha quantas doutrinas tem, olha a misturada de tanta coisa também. E hoje em dia, como a gente tá no fim, já a gente vê muito engano. Tem muito do engano, né? Nas igrejas também, principalmente, né? Mas assim, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, né? Então, eles mantiveram aquilo dentro deles, né? E, com certeza, passaram adiante essa doutrina para onde eles foram, né? Então, o primeiro detalhezinho que marca é essa questão da perseverança, né? Você perseverar, continuar, insistir numa coisa, né? Tá aqui num dia e pensando numa coisa num dia, no outro já não lembra mais daquilo, já vai viver a sua própria vida. Foi um dia na igreja, aconteceu algo tremendo ali, mas com o passar do tempo foi deixando, foi esquecendo, foi deixando pra lá e voltando a cuidar da sua própria vida do mesmo jeito. Não houve o que? Perseverança, não houve permanência naquilo dali. Quantos já foram à casa de Deus um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas hoje não estão mais. Foram uma vez, depois deixaram para lá, esqueceram, continuou a velha vida de sempre. Ou seja, né, foi apenas um momentozinho ali, esporádico. Deus não quer isso. Porque isso daí é como se não fosse nada. Como se fosse apenas realmente uma
Ah, eu vou um dia na igreja e 100 dias não. Isso não é nada. Mas aqui eles perseveraram, né? Então, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, ou seja, na comunhão está ali com pessoas da mesma fé. É tanto que havia no partir do pão e nas orações. Então, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na palavra que estava sendo dada, na comunhão com os irmãos, no partir do pão, aquele momento especial para lembrar daquilo que Jesus fez, da última ceia e tudo mais, da Santa Ceia, que é a Santa Ceia hoje, né? E nas orações. Ou seja, perseveraram orando. E não apenas lá onde eles estavam. Não era apenas no local onde eles se reuniam, como a igreja. Mas também em casa. A gente vai ver isso também. Partir do pão em casa. E em toda a alma havia temor. Toda a alma havia temor. Todas as almas ali eram tementes. Elas tinham sensibilidade para com a palavra, com as coisas de Deus, né? O temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então havia também a presença de sinais e maravilhas. Com certeza curas, libertações, tudo aquilo que Jesus o quê? Passou para os apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, todos os que criam, olha só que interessante, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela se parece com outra que também tem o Espírito Santo. Por quê? Porque é o mesmo Espírito. Quantas vezes também a gente ouve aqui, já aconteceu muitas vezes comigo, de eu pensar, vinha um pensamento de um versículo, uma palavra, né, para eu meditar, e depois, um dia depois ou algum tempinho depois, o bispo ele trazia aquela mesma palavra e meditar nela, né? Ou eu tô precisando aqui de uma palavra, de uma resposta de Deus usar outra pessoa para dar essa resposta para mim. Então, Deus me levar até essa pessoa, de alguma forma, seja pela internet, seja, né, o pastor na igreja, enfim. Mas Deus me responder através de outra pessoa, né? Então, e fora as características também, os gostos também mudam quando a gente recebe o Espírito Santo. Tem coisas que antes eu gostava e hoje eu não gosto mais, mas sim, assim, coisas que eu gosto hoje são ligadas às coisas de Deus, né? Questão de... Isso de várias coisas, assim. Questão de se vestir, questão de... Até mesmo cores também. Enfim, coisas assim. São detalhezinhos, sabe? Mas é claro que a gente tem que lembrar que a gente é alma também, a gente tem uma alma e essa alma não muda, né? O que muda é a nossa mente, né? A nossa mente mudando, muda o resto. Mas a alma, que é a parte, que é a nossa personalidade, né? Ela fica, né? Mas muita coisa muda, a nossa forma de pensar e tudo mais, de agir. Por isso que a gente precisa, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente se torna espírito vivificante. A alma, ela tá ali, mas a gente consegue, pela misericórdia do Senhor e com muita perseverança, a gente consegue o quê? Controlar as emoções e tudo mais. Mas isso é uma coisa que a gente tem que persistir. A gente precisa crescer no espírito. A gente precisa disso. Então, mas é uma coisa assim que... quantas vezes eu encontrei irmãos assim da igreja, né? E eu nunca tinha visto, mas é como se quando a gente encontra, a gente começa a conversar e tal, parece que a gente já conhece aquela pessoa há muito tempo, né?
e a gente considera como da família mesmo. É uma família espiritual, a gente se torna uma família espiritual, porque tem coisas em comum. É o mesmo espírito, o mesmo espírito. Você imagina um monte de gente com o mesmo espírito, Espírito Santo, né? Então, aqui confirma, tinham tudo em comum. Eles estavam juntos. É uma questão que é importante a gente frisar bem, por quê? Porque é a questão da igreja. Muitos querem dizer, eu creio em Jesus, eu sigo Jesus, mas não querem fazer parte de uma denominação, de uma igreja. A gente precisa da igreja, gente. A igreja foi feita pra gente frequentar, pra gente estar ali buscando a presença de Deus, comunhão com os irmãos, partir do pão, é tudo isso daqui. Porque é lá que a gente o quê? Se concentra, ouve a palavra de Deus, é lá que a gente recebe a orientação que a gente precisa. É lá que Deus vai falar com a gente também. É um local específico para isso. Quando você quer, por um exemplo, eu vou distrair a minha cabeça. Você quer sair de casa e ir para algum lugar. Geralmente o povo faz isso. Vou distrair minha cabeça num lugar que eu gosto, na praia. Pronto, você tem que sair da sua casinha bonitinha, do seu confortozinho e ir para a praia. Mesmo com o sol quente, mesmo com a marisia, mesmo com um monte de gente na praia, mesmo com um monte de coisa. Você sai do seu lugarzinho e vai. Quando você quer comprar alguma coisa, você sai do seu lugarzinho, da sua casinha de conforto e vai pro meio da rua, que é tupido de gente e as coisas tudo cara, um monte de canto para ir, você se cansa, você se estressa muitas vezes por conta do fuzueiro de gente, mas você vai. Você vai buscar aquilo que você quer comprar. Você quer ir no shopping, vou tomar um sorvete. Você vai no shopping. Então, tem um monte de lugar aí que você quer ir, que você vai. Mas quando se trata de ir para a igreja, não precisa. Não precisa. Eu não preciso, eu busco em casa mesmo. Então as outras coisas busca em casa também. Por que com as coisas de Deus tem que ser assim? Não tem que fazer um mínimo de esforço, né? Então é de se pensar. Por que quando se trata de Deus, isso aí eu não preciso não. Isso aí eu sei me cuidar, eu não preciso de igreja. Eu já sou a própria igreja, que é uma coisa que muitos usam para se justificar. Eu sou a própria igreja, eu não preciso, eu posso ver pelo YouTube, eu posso fazer o culto dentro de casa mesmo, fazer a Santa Ceia em casa, tudo em casa. A pandemia já passou. Eu sei que vem outra pior por aí, mas enquanto tiver a igreja, vamos frequentar a igreja, vamos até a casa de Deus, enquanto a gente pode ir. Porque realmente depois não vai ter mais não, e muitos vão querer ir, mas não vai ter mais. Muitos vão querer uma palavrinha que seja, não vai ter mais, porque a internet vai acabar também. Enfim, vai um monte de coisa acabar. Vai um monte de coisa acabar, porque a gente já tá no fim. A gente já tá no fim. Então a gente precisa o quê? Se revestir do Espírito Santo, porque a coisa não vai ser fácil. A igreja ainda vai estar aqui nessa primeira parte de tribulação e a gente vai passar por luta. A gente vai passar por guerra e a gente precisa o quê? Estar firmes e perseverantes, como esse povo aqui estava, né? Focado, né? Cheio do Espírito Santo para a gente suportar isso aí até a volta de Jesus. Então, vamos aproveitar enquanto tem a igreja. Amém? Então, aqui está comprovado que eles criam e estavam juntos, estavam como uma família. Uma família, ela mora junta. A partir do momento que uma pessoa da família sai, se casa, vai constituir outra família. Não é que ela se desligou dessa daqui, mas agora são parentes. Parentela. A família dela é a esposa ou o marido, né? Aquela outra aqui é a parentela. Então, família tem que ficar o quê? Junta. A família tem que ficar junta. Amém? Porque se casou é porque tem coisa em comum, né? E para casar tem que ter mesmo.
coisas em comum. Por isso que é importante pensar bem antes de casar. Ver qual é o espírito que tá na outra pessoa, né? Sim, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, ou seja, segundo a sua necessidade, segundo aquilo que tocava no seu coração para se fazer, né? Necessidade. Então, aqui a gente vê que eles se desprendiam das coisas materiais. Eles se desprenderam daquilo que era, né, considerado deles. Então, eles entenderam que aquilo que era deles, primeiro era de Deus. Então, para você ver, né, o que que Deus faz, né? Faz a alma do ser humano, o ser humano, se desprender do material. Porque o Espírito Santo de Deus é algo espiritual, não é carnal. Então, é errado ter propriedades, ter bens? Não. Mas aqui ele está mostrando que vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, ou seja, um espírito de generosidade, de caridade, de amor, de união, de complexidade, não. Uma pessoa que se une, né? Que quer ajudar o próximo, generosidade, né? Então a gente já vê um espírito assim que tá pensando no outro, né? Que tá se preocupando com outros e tudo mais, e dado que tem para ajudar o outro, ou seja, não tá mais pensando em si. Porque qualquer pessoa do mundo que lê isso daqui, eita, já estão dando dinheiro para a igreja? Olha só. Era a igreja. Aqui era a igreja. Igreja primitiva, isso aqui. E olha o que eles faziam. Eles vendiam as propriedades e bens e repartiam com todos. Aí quando alguém vai na igreja e ouve sobre dízimo e oferta, já se rebela todo, já se maravilha com tudo, já se escandaliza, melhor dizendo. Porque Deus não precisa de dinheiro, porque Deus não sei o quê, porque esses pastores são tudo um bando de ladrão. Então os apóstolos eram ladrão também. Era a igreja primitiva. Os apóstolos de Jesus. E a gente vai ver muito disso mais na frente. O negócio lá de Ananias e Safira. Um monte de coisa aqui que a gente vai ver ainda. Se você meditar, você vai ver. Sobre vender bens e tudo mais. Então aqui é só o iniciozinho. O que aconteceu quando o povo recebeu o Espírito Santo de Deus? Quer dizer que o dinheiro é para Deus? Deus precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa da nossa alma. Para que a nossa alma não esteja presa às coisas desse mundo. Então, por isso o Espírito Santo vem. Para nos desprender do mundo. Das necessidades do mundo. Isso quer dizer que a gente não precisa ter casa, não precisa ter dinheiro. Enquanto a gente está aqui, a gente precisa. Mas a gente não precisa colocar a nossa alma nessas coisas. O nosso coração nessas coisas. Porque se a gente coloca, a gente vê o que acontece. Um monte de gente aí que tem tudo, uma hora tem tudo, outra hora não tem nada. Aí perde a vida, aí se mata, aí entra em depressão. Por quê? Porque o coração está nessas coisas, né? Então, Jesus, ele quer o quê? Transformar o coração do ser humano, desligar o coração do ser humano dessas coisas perecíveis e colocar o nosso coração naquilo que é eterno, naquele que é eterno, que é o próprio Deus. Então, aqui a gente já vê, uma ação do Espírito Santo ali. Né? Imagina que essas pessoas aqui tinham muitas coisas, muitos bens e tudo mais, e a vida delas estava naquilo dali, mas quando o Espírito Santo entrou, aliviou de
tal maneira, elas encontraram o verdadeiro sentido de tal maneira da vida delas que elas venderam suas propriedades, bens, tudo. E olha só, com certeza não faltou nada para essas pessoas. Por quê? Porque elas estavam ali, ó, dando para o próprio Deus, para a obra de Deus. Isso aqui, com certeza, foi usado para as missões, para as coisas que iriam acontecer. Que é o que se faz hoje. Amém? Claro que pode ter igrejas aí que fazem de má fé. Não sei. A gente sabe que o mundo tá virado e que o engano tá dentro das igrejas também. Mas se a gente olhar para isso, a gente vai ficar como ovelhas desgarradas e sem pastor. E Jesus não manda a gente ficar olhando para isso. Ele manda a gente ficar olhando para Ele. Eu quero Ele. Eu quero o Senhor. Mas eu preciso de uma denominação também para congregar. Porque sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso da comunhão enquanto ela está disponível para mim, né? Então, é muito interessante isso. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha só, salvar. Quando se recebe o Espírito Santo, a gente recebe também o penhor, ou seja, uma garantia de salvação. Isso quer dizer que a gente pode relaxar e dizer, eu estou salvo. Não. Eu tenho que estar salvo todos os dias. Como eles faziam aqui, perseverando todos os dias. Olha só. Então, ele fala de igreja e de salvação. Então, aqui se formou a igreja. Aqui é a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja espiritual. Então, a gente pôde ver como é quando se batiza no Espírito Santo. É só um norte, né? Pra gente identificar como é que é, pra gente saber. Tá escrito, tá aqui, tá na palavra de Deus, tá seguro. É isso. Isso daqui é a verdade. Então, a gente, com esse norte aqui, a gente pode discernir o que é verdade e o que é mentira, quando a gente vê alguma coisa. Então, muito interessante essa parte, né? Eles partiam pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Ou seja, estavam ali, plenos, com a presença do Espírito Santo. Então, esse vídeo eu acho que ficou um pouco longo, mas tá aqui essa parte muito interessante sobre a conversão das 3.000 pessoas ao Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que Deus guie a sua vida, que você possa buscar a presença de Deus mais e mais para você, para a sua vida, e que você seja cheio da presença de Deus. É isso que eu desejo para todos. Amém? Deus abençoe e até a próxima.